Tá difícil educar seus filhos? Escute agora o Pode Saber com Elaine Elisei e tire suas dúvidas sobre a educação de crianças do ensino infantil ao vestibular. O Pode Saber está no ar. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu estou aqui novamente com um podcast com um tema diferente para todos vocês que têm filhos na pré-escola ou que vão colocar. O tema de hoje, gente, é sobre a adaptação escolar. Adaptação escolar que tira o sono das mamães, né? É uma preocupação já desde quando a mãe começa a pensar a colocar o filho na escola, né? Será que meu filho vai ficar bem? Será que vai chorar? Será que não vai? Eu sou mãe também, sou avó e sei que isso é o que preocupa a gente, né? Então, cada caso é um caso e uma surpresa muitas vezes. Então, eu achei interessante trazer esse tema, porque a angústia, as alegrias, as surpresas boas e ruins, né? A gente tem ali no momento da adaptação mesmo, na hora que a gente está levando o filho para a escola, que a gente não sabe como que vai ser. Então, eu convidei hoje duas mamães aqui da minha escola, a Érica Barros e a Mariana Garcia. Recentemente, elas passaram por esse processo e vieram aqui para falar com vocês sobre esses sentimentos, tudo que rondou esse período de adaptação dos filhos delas na escola. A Érica Barros tem a Olivia, 3 aninhos, né? 3 anos. 3 aninhos. E a Mariana Garcia também tem o José, 3 aninhos já, né? Eles estão indo para a turminha maior, que vai fazer 4, né? Então, é isso. Espero que hoje a gente fale bastante coisa interessante e o depoimento delas. A minha meta é fazer com que elas mostrem para os pais que é muito comum o filho não se adaptar, ter dificuldade, chorar. E esse sentimento ruim que a gente fica, né? De sensação de que o filho pode estar sentindo, que está sendo abandonado por nós, é muito comum, né? É muito comum. Então, assim, as escolas têm procedimentos diferentes para a adaptação, né? E eu com a escola há 30 anos, eu aprendi com esse pouquinho de tempo a fazer de uma forma menos traumática, é o que a gente tenta, né? Então, vamos hoje aprender um pouquinho aqui sobre os sentimentos de mãe com dificuldades na adaptação escolar, né? Aí, eu queria já começar falando um pouquinho da Érica, porque a Érica, ela já tem uma menina que já estudou numa escola anterior e ela tem uma particularidade diferente da Mariana, porque ela, de tempos em tempos, ela tem que mudar de cidade, né, Érica? Sim. E aí, como foi essa adaptação da sua filha na primeira vez que ela entrou na escola, depois veio pra gente ano passado, né? Sim. Foi no meio do ano ou no começo? Foi no começo do ano. No começo do ano, ótimo. Na verdade foi em março, né? Ainda no começo. Tava começando. Sim. E a adaptação na primeira escola, como foi? A Educarte agora foi a segunda escola, né? Pela Sim. qual a Olivia passou. Na primeira vez, ela tinha 1 ano e 7 meses ainda. Muito bebezinha. Muito. Eu receava muito por isso. Quando eu planejava ter filhos, eu planejava colocar na escola quando já estivesse maiorzinho. Mas por conta de a gente morar longe da família, e aí período de pandemia também, a Olivia só tinha contato comigo e com o pai. Não tinha aquela frequência de visitar os avós, os tios, né? Então, a gente começou a se preocupar muito com a questão da socialização dela e decidimos colocar. E foi um pânico total, né? A gente botar uma criança de 1 ano e 7 meses na escola. Pesquisei bastante na cidade onde a gente morava e a minha principal pergunta para as escolas era sobre o processo de adaptação. Já era a preocupação. Exatamente. Como é que vai ser isso? Eu vou pegar a minha bebezinha, deixar lá num lugar estranho com pessoas estranhas, vou virar as costas e vou embora? Né? Eu não queria isso de maneira nenhuma e eu já estava decidida a não deixar se fosse assim. Certo. Né? Encontramos uma escola que tinha um procedimento bastante interessante, bastante próximo da família, bastante parecido com o que eu encontrei aqui no Educarte. E foi um processo muito bom, ainda assim muito sofrível, né? Talvez mais para mim do que para ela. Sim. Né? Depois eu ouvi dizer de alguns educadores e de vocês aqui também, que quando a criança é menorzinha, é um pouco menos difícil, assim, da criança se adaptar. E, de fato, eu percebi isso. Então, houve esse processo de adaptação, eu participei um tempo dentro da escola também, e depois ficou tudo bem. Quando nós viemos para cá, aí uma nova preocupação. Ai, meu Deus, tudo de novo, né? Sim. E essa, novamente, era a minha pergunta para as escolas. Como é o processo de adaptação? E algumas vezes eu ouvi,
Você vai trazê-la, no primeiro dia você leva até a porta da sala e você vai embora. Se ela chorar muito, a gente chama você. Aí eu pensei, Olivia, não vai estudar. Não vai, não ia fazer isso, não ia conseguir. Aqui em Cruzeiro. Sim. Aqui em Cruzeiro. E aí, quando eu estive na Educarte, eu ouvi outra situação. Não, a gente vai fazer uma adaptação, que quem vai ditar o ritmo é a própria Olivia, você vai acompanhar aqui. E isso me deixou muito mais tranquila, né? Eu lembro quando você chegou. A sua preocupação realmente era essa. Sim, era a maior preocupação, porque, veja, né, a gente já está, assim, numa cidade diferente, nova, né, a gente não conhece ninguém ainda, Sem família. Não conhece a dinâmica das coisas, não tem com quem contar, e ainda passando por isso, né, então foi bastante desgastante, assim, emocionalmente para mim e para o meu marido, mas fluiu bem. Eu acho que a particularidade no nosso caso é o fato de que a Olivia apresentou uma mudança de comportamento tempos depois, né? Sim. Mais ou menos 6 meses depois. Eu acho que ela passou pelo processo de adaptação normal, entre aspas. Bem. Né? Eu passei um tempo dentro da escola, acompanhando. A Patrícia Amara sempre conversava comigo, sempre me orientava, então eu procurava cumprir direitinho, né? Sim, as mães são obedientes. Muito obedientes. Às vezes dá vontade da gente se rebelar um pouquinho, né? Mas... Eu quero que vocês falem sobre isso, é importante. Esse depoimento é muito importante para a mãe que está passando por isso ou que está preocupada com a adaptação. Sim, né? Às vezes a gente, pela angústia, né, dá aquela vontade, aí vou lá dar uma olhadinha. Mas eu percebia que se ela tá muito bem, se ela me vê, não fica mais bem, né? Então eu evitava ao máximo. E foi dando certo. Depois ficou tudo bem, essa situação normal da gente deixar a criança na escola, ir embora e voltar mais tarde para buscar. Mas aí, depois das férias, no meio do ano, a Olivia voltou a chorar e não parava mais. Aquela regressão, porque ela tá com os amiguinhos. A gente ainda vai falar sobre isso, né? Que é sobre essa regressão que pode acontecer, né? Se eles verem outras crianças. Mas e aí, esse ano de novo, né, Érica? Mais uma situação. E esse troca de cidade, de quanto tempo que você muda? 3, 2 anos? Depende da função. Aqui em Cruzeiro nós vamos ficar só 2 anos. Então, no final de ano agora, vocês vão embora. Exato. Mas ela vai estar maior, não vai dar problema. Eu espero que sim. A pior fase é essa que você veio pra cá, né? Que ela estava com 2 anos e meio para 3. Já compreende um pouco mais, sabe? Tem noção de um pouco mais de tempo, né? Porque a mãe deixa o primeiro dia, até eles ficam bem. Tem criança que fica muito bem no primeiro dia. Aí, quando ela vê que ela ficou um tempo sem a mamãe, no segundo dia ela começa a chorar, né? Então, eles têm muito mais noção mesmo, quando eles estão maiorzinhos, lá para os 2 anos e meio, 3, do que com 1 ano e meio. 1 ano e meio é bebê, eles não têm... Agradou, tá cumprindo ali as necessidades fisiológicas, basicamente, eles não dão muito problema. Mas quando eles já começam a entender mais, é mais difícil. A idade do José também é essa mais difícil. E o que a gente passou em questão de pandemia, né? Isso foi bem difícil pra gente, né? Ele nasceu em pandemia também, né? Então foi anos que nós mães, acabamos deixando, né? De viver muitos momentos. Verdade. As pessoas não conheciam, né? Então isso eu acho que foi um... Festinha, não pode frequentar não podia nada. Então isso eu acho que e eles foi ficaram mais apegados, né? Então, sim, exatamente. Já é difícil, né? Dentro, com o contexto da pandemia, pior, né? Mas vamos lá, agora... Obrigada, Érica. Queria que a Mariana falasse, né? Por que resolveu colocar ele agora? Porque, afinal de contas, ainda não é obrigatório, né? Então, precisa tomar uma iniciativa de colocar. Às vezes é uma simples necessidade da família. Eu sei que você tem um bebezinho, né? Sim. E, normalmente, o mais velho é o que primeiro vai para a escola, né? O segundo vai querer também, viu? Você vai ver rapidinho. Mais novo, né? Vai querer ir antes. Mas essa necessidade de colocar na escola, como foi a decisão de colocar na escola? O José tem um atraso na fala, né? Onde um médico nos orientou, né? A procurar uma escola, que seria o melhor caminho, né? Apesar dele fazer fono. E foi uma luta. Achar a escola, né? Com que adaptasse a todos os nossos
nossas vontades, nossos desejos, nossos sonhos, né? Sim. E a Educarte era o melhor lugar onde nós estudamos, Vocês né? pesquisaram também várias escolas? Sim, pesquisamos e conhecemos, né, outros espaços também. E a Educarte me abraçou desde a primeira mensagem, né? Eu sempre falo, né, pra você. Porque, assim, desde as mensagens do início, né? Para conhecer o espaço de vocês, o espaço, os profissionais ao redor todo ali. Eu achei muito interessante as questões das auxiliares, né? Ter essa quantidade de auxiliar ali, auxiliar volante, auxiliar de adaptação, todas muito preparadas para receber o José, receber as crianças. E encantou, né? Por mais que foi uma adaptação difícil para o José, desse primeiro momento com outras pessoas que ele não conhecia, ele é encantado, ele é apaixonado pela Educarte. Sim. Então, assim, eu tenho certeza todos os dias que essa é a escolha certa. Fizemos a escolha certa. Que bom, fico muito feliz de ouvir isso. E ele, então, a questão da fala já está melhorando, a escola Sim. é muito bom também, né? Eu sei que os fonoaudiólogos sempre indicam para a criança que não está falando e tal, ou fala pouco, primeiro leva para a escola, porque em 2, 3 meses eles desenvolvem. Agora, acabando o processo de adaptação, ele já vai deslanchar. Você vai ver, já tô né? falando bastante coisa em casa. Mariana, e quando você estava procurando escola, a preocupação era a adaptação mesmo? Você já desconfiava que ia dar algum tipo de problema? Ou não? Você achava que ia ser tranquilo? O que você pensava antes, quando você decidiu colocar ele na escola? Eu imaginava que seria difícil, um pouco mais até para mim do que para ele, por conta que nós éramos muito grudados, né? A minha rotina toda é com o José, né? Então, eu imaginei que seria difícil, acho que muito mais para mim do que para ele, mas ele também, né? Teria que passar por esse momento, por essa novidade. E, né? Graças a Deus deu certo. Mas o que você pensava assim, se ele chorar, não tá bom pra mim, não vou deixar. Sim, ou sei que ele vai ter que chorar um pouco, porque afinal de contas ele tá se desligando um pouco de mim, precisa, é necessário. O diferencial da Educarte foi isso, né? Porque eu não precisei ver ele chorando, né? Foi tudo tão leve pra ele que, assim, foram poucos os momentos no quais ele choraram. Eu acho que mais eu chorei em casa. Sim. De, nossa, tadinho, ele tá lá, ai, nossa, amanhã tudo de novo, vou ter que ficar à tarde sem meu filho. Do que pra ele mesmo. Pra ele foi leve, foi prazerosa, foi no tempo dele, né? Então, assim, foi ótimo. Em todos os pontos, eu senti, sim, todo esse nervosismo de mãe, né? Mas foi perfeito. Ô, Mariana, eu tenho um episódio, né, pra quem tá nos ouvindo, que a Mariana ficou muito brava comigo. E eu entendo perfeitamente, não julgo ninguém. Eu acredito que é uma situação que muitas mães vivenciam, né? Porque é sofrimento, gente. Eu sou mãe, eu sou vó. Quando a gente vê filho chorando, aquilo magoa a gente. Dói mais na gente. A gente não quer ver o filho chorando. Eu entendo perfeitamente, né? Então, teve um episódio que já estava há quase 3 semanas em adaptação, né, Mariana? Mais ou menos. E eu falei, Mariana, a gente precisa tentar, e ela lá na escola ainda, a gente precisa tentar, eu preciso saber quanto ele tá chorando, se é desesperador ou não, para você começar a se ausentar dele, né? Porque até então ela estava ficando na escola, o tempo todo com ele. Eu preciso ver. Só que calhou que tava virando o tempo, caiu um pé d'água no dia, foi uma coisa assim, meio... Foi o dia perfeito. Para não ser o contrário. Mas, e aí eu combinei com a Mariana. Mariana, então você vai ficar lá na secretaria, porque se ela ficasse na sala onde ela ficava, ele iria lá. Eu queria ver que ele percebesse, precisava ele perceber que a mãe não estava. E aí combinei tudo com a Mariana. Mariana, você fica na secretaria, eu vou ver a intensidade de choro, vou ver se a auxiliar, que é a Camila que estava com ele, consegue fazer ele se acalmar, né? Acho que tinha tido só um episódio desse, foi a segunda vez, mas não foi eu intercedendo ali. Isso. A Camila que falava. E aí a Mariana confiou, super confiou, por isso que eu falei, as mães são muito obedientes, assim como você, Érica. E aí ela foi para a secretaria. O que aconteceu nisso? Virou o tempo também, né? E começou a chover, aí fica um pouco mais limitado, já não pode ir pro play. E tinha umas crianças brincando ali embaixo do refeitório. E logo que ele deu falta da mãe, ele quis ir atrás da mãe. A gente já não deixou porque estava chovendo, não tinha como ele ir lá para a secretaria embaixo de chuva. Aí ele começou a chorar, né? Só que aí eu fiquei ali observando a Camila tentando acalmá-lo, que é o auxiliar que estava responsável por ele, e eu tentando acalmá-lo. E aí foi uma questão aí de 5, 8 minutos, mais ou menos isso, muito pouco tempo, a Camila toda... O que pra gente é uma eternidade. Parecia que eu tava um ano, né?
5, 8 minutos, só 5, 8 minutos que ela fala, pra gente é 1h30, 2. Exatamente. E aí, a Mariana, na secretaria, escutando o choro dele, apesar dos trovões, da chuva forte, ela escutava. Mas eu sabia, ela já sabia que ele ia chorar. Sim. Eu também sabia. Só que, o que aconteceu? Por 3 vezes ele parou de chorar, ele até pegou alguns brinquedos, perguntou e tal, só que ele voltava a chorar. Nisso, o que aconteceu? Veio um furacão lá da secretaria, invadindo o refeitório. A Mariana veio desesperada. Passou do limite, né? É uma observação. E a Mariana ficou muito brava comigo, muito brava. Não, meu filho não vai passar por isso, muito nervosa, abraçando ele. Eu falei, meu Deus, vai atrasar todo o processo. Porque ele percebe quando a mãe tá nervosa. Sim. Algo ruim aconteceu, ela tava tremendo, né, Mariana? Sim. Você tava com a boca pálida, né? Porque a Mariana tava bem no começo também, acho que 3 semanas de adaptação. E qual foi o sentimento? Conta aí para as mães que podem estar passando por isso, né? O que você sentiu? Depois a Érica também tem um episódio para contar. O que você sentiu nessa hora? Você ficou com raiva de mim? Eu percebi nitidamente, pode falar. Fiquei. Vou assumir que fiquei. Porque, assim, foi a primeira vez que eu vi o José chorando, desesperado, e eu não estar ali, né? Eu sabia que um dia ia chegar, né? A gente, até hoje a gente chora e a mãe não tá ali, né? Tem até um ditado, né? Sim. Então eu sabia que um dia isso ia acontecer, mas eu não estava preparada. Por mais que eu falei, não, tô preparada, eu vou ficar aqui. Você foi na fé, você foi na confiança. Eu fui na confiança, mas ao mesmo tempo ali o coração deu um aperto. Eu falei, não, eu preciso dar um abraço do meu filho. Acho que eu tava precisando mais do abraço dele do que ele do meu, né? Na maioria das vezes, acho que é isso que acontece, né? A gente acaba sofrendo muito mais do que a criança. O abraço da tia Camila ali, né? Da auxiliar dele, era tudo que ele acho que tava querendo ali, tava tudo bem, mas eu também fiquei assim, num desespero total, que eu nunca imaginei assim, né? Mas depois disso, né, Elaine? Você pensou em desistir, não? Pensei, falei, não, amanhã eu já não volto mais, Elaine, né? A equipe toda me acalmou muito, falou que era assim. Não, eu cheguei a fazer carinho no braço dela. Mariana, passando mal. Mariana, calma, você tá muito nervosa, porque eu tô preocupada com o José. Com você, depois eu resolvo. Ela é adulta aqui na questão, eu tava preocupada porque podia retroceder todo o processo. Sim. 3 semanas em adaptação já é bastante tempo, né? E aí eu preocupada com o José ver a cena dela nervosa. E eu percebi, porque ela abraçava muito ele tremendo. Ele pegou minha fraqueza, né? Isso, então a minha preocupação era mais. E eu tentando acalmar. A Mariana, você não mandou o ombro dela. E ela nervosa, não, meu filho, você vai passar por isso, eu vou embora. E logo em seguida ela foi embora mesmo, né? Aí me chamaram, eu tive que sair da cena ali, pedir pra Camila acalmar. E ela acabou indo embora até mais cedo por causa da situação. Bom, eu falei, eu tô fazendo minha parte, vamos deixar ela se acalmar e tudo. Isso foi numa sexta, né? Foi, a gente esperou 4 dias. Quando foi na segunda, ele não veio, na terça que veio, né? Foi super bem. Mas você pensou em desistir da escola, né? Sim. Da adaptação, porque é difícil, a gente sabe. Sim, mas eu reforço sobre essa questão de vocês, né? A equipe de vocês nos abraça muito, né? Nos tranquiliza muito, tem toda essa carga que vocês carregam de 30 anos de experiência. Então, isso, né, me deixou muito calma, as experiências que vocês têm, e falar que aquilo ia passar, que tudo ia dar certo. E realmente deu, né? Tem que confiar e a gente precisa das seguir mães. Tudo certinho. Por isso que eu falo, eu tô sempre orientando as mães, principalmente, porque passo a passo a gente já sabe o que dá certo. Mas se a mãe não colabora, dificulta o processo, né? Então, eu tô sempre falando, a Mariana sempre foi muito obediente, a dona Érica também. Mas essa obediência, às vezes, ela é aparente, sabe? Confesso, vou confessar. Confessa agora. Várias vezes eu pensei assim, essa mulher tá maluca. Com alguma coisa que eu via. Não, vocês falavam, não, faz assim, faz assado, que vai dar certo. Eu falava, tá bom, vou fazer, eu tenho que fazer, né? Fazer o quê? Mas eu pensava, essa mulher tá louca, tá vendo que isso não vai dar certo nunca? Mas pode completar, o que mais que você sentia e pensava, né, nesse período? Que você desacreditava? Eu costumo ser uma pessoa, assim, relativamente controlável, né, emocionalmente nesse sentido. Eu tenho bem claro, bem racional, a questão da necessidade da criança. Então, muitas vezes eu pensei como você, eu não vou levar não, não vai voltar. Mas depois a gente pensa, vou fazer o quê? Vou segurar aqui em casa para sempre? Uma hora vai ter que passar por isso. Se eu abreviar agora, esse sofrimento vai aumentar depois de novo, né? Então,
É aquela coisa, a gente segura na mão de Deus e vai. Mas algumas coisas eu entendi que vocês falavam, concordava e tal, mas houve momentos em que eu pensei, essa mulher tá louca, gente. Isso não vai acontecer. Tem uma Eu coisa. fiquei muito brava. É hora de falar de ficar brava, Pode né? falar, né? Eu fiquei brava também com você 2 vezes. Acho que foram 2 vezes. Érica. Você tá vendo? Disfarça. Eu não percebi, pode falar, é hora de falar. Porque quando você enfatizava muito pra mim essa mesma questão de que ela não me visse, que a Olivia não me visse chorando, não percebesse o meu nervosismo naquela situação. É uma preocupação. Porque pra mim, pode ser, né, que assim, olhando de fora seja diferente, mas pra mim, Olivia nunca me viu chorando nessa situação da adaptação, né? Sim. Nunca me viu chorando, nunca me viu nervosa. Todo mundo me via chorando. Eu virava as costas e saía chorando, sentava dentro do carro e ia terminar de chorar. Uhum. Mas na frente dela, não, mamãe volta mais tarde, não precisa chorar. Bancava durona. Aí você olhava bem dentro do meu olho e falava, não chora, não deixa ela te ver nervosa. Eu, droga, mas ela não tá vendo nervosa. Porque eu acho que é mais difícil ainda a gente segurar essa emoção. Que você já ia desandar na pode frente ser. dela, né? Talvez o seu olhar tá me causando segurança. E eu via seu esforço. Sim, exatamente. Esse esforço é desgastante, né? A gente tem vontade de se largar realmente, de chorar, de pegar a criança no colo. Vocês entenderam por que a gente não quer que as crianças vejam você chorando nesse processo? Sim, claro. Porque o que acontece? O pai e a mãe, eles são o porto seguro das crianças, pelo menos os psicólogos informam que até os 12. Tá? Até os 12 anos. E na adaptação, que é o momento que eles estão fragilizados ali de separação da mãe, se você despede dela, filhinha, não chora não, a mamãe vai buscar você chorando, pronto, a criança, nossa, minha mãe tá chorando, minha mãe está abalada, ela está insegura, vai passar insegurança para a criança, vai ser mais difícil ela se separar e ficar bem no ambiente longe da mãe. Né? Então, é péssimo quando os pais, na despedida, choram na frente dos filhos. Não, eu não estou falando que tem que esconder dos filhos quando está chorando, nada disso. Mas na adaptação, é extremamente prejudicial, porque você tem que dar o direcionamento e um norte para a criança. Filha, mamãe vai trabalhar, ou filho, eu vou trabalhar, eu preciso ir, por algum motivo, vai ficar bem na escola. Tchau, um beijo, aproveite. Acabou a despedida, tem que ser rápida, né? Se ficar naquela coisa, daqui a pouco a mamãe volta, não chora não, pronto. Aí eles começam a chorar, né? Então, você está desculpada. Não tem problema. Hoje eles falam tchau pra gente e a gente, né? A gente que fica. Tchau, mamãe já volta. Eles viram as costas e vão embora, Tem né? um monte de mãe que dá tchau, vira as costas, chora e o filho não chora. Já me deparei com muitas mães assim. Elas saem chorando da escola, super acredito. Escondidinho, choram. Tem uns que saem com vergonha, não mostram, outras já mostram, né? Eu falo, tranquilo. Você tem esse dom, né? De ver como que a gente tá, sentir como a gente tá de desesperada. Eu não acho que eu tenho muito, não. Mas, assim, a adaptação é algo, assim, uma dificuldade muito grande no começo do ano para nós, dono de escola, diretor de escola, coordenadores. Eu imagino que seja um momento de tensão, né? Muita gente, a gente não sabe que público a gente vai receber, quantas mães são muito apegadas, quantas crianças vão ficar bem ou não. Então, a gente tem que se preparar para um tiro no escuro, a gente não sabe. Eu me preparo, coloco auxiliares, tendo uma quantidade de meninas para fazer a adaptação, mas eu não sei quantos vão chorar, quantas crianças vão chorar. E também não sei que tipo de mãe eu vou pegar, né? Geralmente são os novos. Às vezes tem uns que choram de novo, né? Nós temos que falar sobre isso. Mas é uma incógnita pra gente, a gente tem que se preparar. Então, assim, é uma dificuldade, osso do ofício, como se fala, né? É uma dificuldade do meu trabalho, no começo de ano. Mas aí, 30 anos, você vai ficando um pouquinho experiente, né? Você já sabe o que dá certo, o que não dá, você lê, você estuda, você se prepara. Então, assim, hoje eu não vejo como uma coisa ruim, não. É difícil? Porque você demanda muito tempo, né? Para você fazer a adaptação. Os 3 meses iniciais sempre tem mãe dentro da escola, janeiro, fevereiro e março tem mãe dentro da escola, né? E a gente tem que dar atenção, a gente tem que cuidar. Então, assim, você fica mais dividida com o seu compromisso e as mães que você estaria acolhendo, né? É só essa questão, o resto é tranquilo, porque a gente já sabe como que vai dar, né? Quando a mãe fala que não entende o que a gente está passando, o processo é dificultado, aí fica mais demorado. De vocês duas, eu acho que mais a Mariana vai poder falar, não sei se a Érica também, se você já tinha ouvido falar da adaptação escolar na Educarte, se alguém já tinha comentado ou indicado a escola, que lá eles fazem assim, vai lá, você já tinha ouvido falar? Não?
Eu vim indicada por uma amiga, né, que ela tem 2 filhos na escola, um também é do maternal 3, e ela passou também por uma adaptação um pouco difícil, né? Não tanto quanto a do José, mas também. Então, ela me mostrou também o quanto ela foi acolhida, o quanto vocês receberam ela de braços abertos, me mostrou muito os valores da escola, foi onde, né, me chamou super a atenção e deu certo com o José também. Tá, então que bom que você veio por uma indicação. A Érica, não, você era nova na cidade, né? Sobre o processo de adaptação especificamente, não, mas recebi indicação da escola, sim. Ah, tá. Eu e a Olivia chegamos aqui na cidade, acho que finalzinho de fevereiro, início de março, mas meu marido tinha vindo antes. E aí ele, com as pessoas com quem ele teve contato, ele começou a perguntar, recebeu algumas indicações e tivemos umas indicações fortes da Educarte. Tanto que foi a primeira escola que eu visitei. E a única veio e ficou só ali. Não, eu visitei outras você escolas. foi visitar? Visitei, eu Entendi. marquei várias escolas e visitei várias escolas. Ah, tá. E aí Você falou no começo. E foi interessante que o dia que a gente foi fazer a primeira visita, eu fui com a Olivia, quando eu parei o carro na porta da escola, ela olhou e falou: mamãe, essa escola é a minha escola. Ah, que gostoso. E olha, adivinhou. Que delícia. As crianças, tem muita gente até hoje, fala dos lápis lá no portão, É. né? Eu nunca tirei aqueles lápis, acho que na época a Mariana, acho que eu não falei ainda, a Mariana foi nossa aluna, o marido dela foi nosso aluno, né? E já era o lápis, né, Mariana? Ela não estudou lá, mas já era o lápis. Desde 2002, tem aqueles lápis lá. Tinha na lateral também. Mas eu não tiro porque é engraçadinho, é lúdico. Tem muita criança que se vê atraída para a questão do lápis no portão. Acho que a Olivia foi uma delas. Pode ser que ela tenha olhado o lápis lá e tenha gostado. Mas que bacana. E aí falamos tanto de adaptação, mas não falamos como que é essa adaptação aqui na minha escola, né? Eu queria uma opinião de vocês, e vocês descrevendo com um olhar de mãe, como que foi o processo de adaptação? Eu sei que foi um pouquinho diferente de cada uma das duas, porque são casos diferentes, e a gente vai passando por adaptação mesmo, o processo. Existe uma linha, um norte, mas ele sofre adaptações conforme a criança, a família. Aí eu gostaria que vocês falassem como que foi o processo de adaptação para cada uma de vocês. Quando eu cheguei, vocês me orientaram, né, que eu poderia ficar na escola, estar dentro da escola o tempo que fosse necessário ali, de acordo com a evolução da Olivia. Foi isso que me tranquilizou, né? Foi um dos principais pontos, assim, para eu escolher a escola. E no primeiro dia, aí quando eu cheguei no primeiro dia, aí eu acho que eu fiquei com a sensação equivocada de que eu ia ficar livre, leve, solta, entendeu? Tipo, mais uma aluna da Educarte. Eu acho que eu fiquei com uma expectativa, assim, meio inconsciente. Mas aí, quando a gente chegou efetivamente no primeiro dia, a coordenadora pedagógica conversou comigo e me explicou: olha, hoje você vai ficar próxima aqui para ela te ver, para ela criar uma segurança com você, e depois a gente vai afastando você dela. Mas você continua na escola. Aí quando ela falou, a gente vai pausando as falas, né? Quando ela falou, conforme a gente vai ouvindo, a gente vai processando, né? Quando ela falou, hoje você vai ficar e vai ver, depois você vai se afastando, já deu um... Opa, como assim? Peraí, né? Como assim vou me afastando? E aí ela foi explicando, né? Você fica dentro da escola, você pode vê-la, mas a gente não pode deixar que ela veja você o tempo inteiro. Né? Ela me explicou que a Olivia não podia me associar à escola, ou seja, a escola ser um espaço onde a mamãe sempre está. Aí levei um tempinho para processar, mas entendi, né? E assim foi feito. No primeiro dia foi relativamente tranquilo, eu passei o tempo todo na escola, junto com a Olivia, foi relativamente tranquilo. No segundo dia, a Olivia já se queixou um pouco mais quando eu me afastava, né? Ela se distraía brincando com alguma coisa, eu me afastava. Daqui a pouco ela, cadê mamãe, né? E aí chorava um pouco. Houve algumas situações em que foi necessário trazer ela até mim. Mas eu acho que essa parte mais difícil, assim, dela chorar, dela não parar de chorar com a professora e auxiliar, ter que me chamar... Isso durou poucos dias, muito poucos dias, acho que nem uma semana. Mas ainda assim eu continuei na escola.
Durante um tempo, né? Às vezes eu a via de longe, via que ela estava bem, Sim. né? Se havia alguma necessidade, me chamavam. Então, ao longo desse tempo, foi interessante porque não apenas eu estava vendo o quanto ela estava adaptada, eu estava vendo o quanto ela estava bem, mas isso é principalmente um processo de adaptação em relação à segurança dos pais com a escola. Porque o fato de eu ter passado quase um mês dentro da escola, acompanhando, vendo como é que as pessoas cuidavam dela, vendo como é que cuidavam das outras crianças, isso me dá uma segurança muito maior. Eu sei quem são essas pessoas, eu sei como ela está sendo cuidada, eu sei como as outras crianças estão sendo cuidadas, como a escola cuida das crianças. Então isso faz uma diferença, no meu ponto de vista, absurda. Porque se a gente falasse de uma maneira bem fria, a criança, de uma forma ou de outra, a criança vai se adaptar. Em algum momento ela vai se adaptar, nem que seja pela dor, né? Nem que seja, não adianta eu chorar, ninguém vai voltar para me buscar mesmo, nem que seja por isso. Mas para os pais, isso faz uma diferença absurda. Então, hoje, 1 ano e meio depois, praticamente, se a Olivia chegar em casa com um arranhão, com um machucadinho, eu não entro em pânico. Ai, meu Deus, o que será que aconteceu? Porque eu sei como ela é cuidada na escola, porque eu vi. Então, isso para mim fez toda a diferença. Importante depoimento seu. E essa questão de se afastar, é justamente isso que você falou. Se a criança ficar muito tempo lá na escola com a mãe, eles vão achar que a mãe vai ficar o tempo todo. Então, é o que eu falava com a Mariana também no processo. Dela foi um pouquinho mais difícil no início, para ela começar a se afastar, demorou um pouquinho mais, né, Mariana? Sim. Mas tem que se afastar, senão eles acostumam. Muitos pais, quando vêm com dificuldade de adaptação, já tentaram de escola, eles chegam preocupados. Mas eu vou ficar aí dentro da escola, ele vai acostumar comigo. Depois não vai querer que eu vá embora. Não. Sim. O que acontece? A nossa visão, pelo que a gente leu e aprendeu, eles precisam adaptar a essa estrutura, a essas pessoas. Você não pode largar seu filho lá e já se afastar. Isso pode ser traumatizante para a criança, né? Eu acredito nisso. Então, por isso que tem esse momento da troca ali, né? Da confiança da mãe, estabelecendo confiança com a escola, auxiliar estabelecendo confiança com a criança, para que tenha essa rotatividade ali. Enquanto a auxiliar não desenvolve amizade, vínculos com a criança, dificilmente ela vai se adaptar. E ela, para desenvolver isso, ela precisa confiar no ambiente e nas pessoas. Então, é importante que a mãe esteja presente no início. Depois, realmente, pode acomodar e ficar mais difícil, né? Sim. Então, é um olhar bacana, interessante da sua parte de perceber que a confiança tem que estar presente ali em tudo. E não deixa a mamãe embora, mesmo depois da adaptação, que ele já está bem. Às vezes, o seu foi um pouquinho diferente nesse quesito, mas normalmente é o processo dela. Que eu faço questão, mesmo que a criança já está ficando horas lá sozinha, eu ainda preciso que a mãe fique um pouco para ela fechar com chave de ouro essa confiança e ver que ele realmente não vai chorar mais. Sim. Ou ela, né? Porque se chora e a mãe foi para trabalhar, tá um lugar longe, demora o quê? 40 minutos, 1 hora para chegar, aí me compromete, pode ser traumatizante para a criança. Então, por isso que eu faço questão da mãe ficar um tempo, mesmo depois da criança sem chorar. Sim. Né? Vamos lá, Mariana, como foi o seu processo, o processo de adaptação com o seu filho? Parecido com o dela, né? Mas tem umas peculiaridades aí, porque cada caso é um caso, a gente sabe, né? Sim. O seu sofreu adaptações. O meu teve essa questão também, fiquei na escola, fui muito bem recebido por toda a equipe. O José, às vezes quando eu acabava me afastando, tinha algumas regressões, né? Sim. E aí a gente voltava a estaca zero de novo, novas estratégias, né? Sim. E afinal, depois quando você falou, não, Mariana, vamos tentar um dia, lembra? No qual você vá para sua casa, converse com ele, você tem algo para fazer em casa, precisa cuidar do irmãozinho e retorne para a escola, né? 1 hora depois foi onde a gente começou a ver né? Isso tem 2 semanas, né? É bem recente. Bem recente. E aí o José ficou muito melhor, né? Sim. Realmente ele via essa fraqueza um pouco minha também, né? E a gente vê realmente o que acontece ali na escola ao redor, as crianças sendo tão bem cuidadas. Isso, acho que a gente até quer ficar lá. Sim. A gente quer ficar vendo. A gente ficava muito confortável. É gostoso. Tomando café, casamento argentino, sim, trabalhando.
trabalhar, ótimo isso, vamos lá. Então, assim, acaba ficando... Gostoso isso. É muito gostoso também presenciar ali tudo, né? Todos os momentos das crianças. Eu falo que muitas mães desejavam ser um mosquitinho pra ficar lá olhando os filhos o dia inteiro na escola, né? A gente pode ser esse mosquitinho. Exatamente. Pelo menos por um tempo, né? Então isso foi, né, muito bom também, presenciar tudo isso, deixar cada dia mais o nosso coração em paz, tendo a certeza de que fizemos o certo, estamos no caminho certo. Era todo dia umas estratégias, vamos adaptar isso, aquilo, lembra? Sim. Vamos mudar isso, que pro José tá sendo assim melhor. Então, assim... A adaptação da Mariana, vamos falar aqui, foi que eu permiti que ela entrasse na sala algumas vezes, porque ele não queria ficar dentro da sala. Ele tinha uma situação particular dele, que não veio ao caso, mas falei, vamos colocar a mamãe dentro da sala para ver se ele vai, né? E aí, no início, ele não ia para a sala de aula, nem com ela lá dentro, ela entrava e ele saía. Falei, Mariana, então agora nós vamos por outro caminho. Eu sempre me reunia com a equipe para ver. Vamos por outro caminho, eu preciso que você vá embora e deixe ele, porque aqui no pátio ele não vai poder ficar mais, ele tem que ir para a sala, né? Um mês e pouco de aula, né? Agora já deve estar virando 2 meses, né? Agora em maio, 2 meses. Então ele precisa ir para fazer atividades e tal. E deu muito certo. Ainda bem, mais uma vez ela confiou, né, no que a equipe decidiu. E ela foi embora, ficou à disposição da escola e ele não chorou, né? Chorou para entrar na sala, mas foi uma coisa muito rápida. E lágrimas vai derrubar mesmo, gente. Até a mãe que está nos ouvindo agora, é assim, é ruim ver o filho chorando? Mas é necessário que ele chore um pouquinho e se sinta acolhido, ele passe por esse processo, porque sem chorar, sem derrubar uma lágrima, é impossível fazer uma criança adaptar, uma criança que já tem dificuldade, né? Eu gostaria de fazer uma observação de que essa 1 hora que eu passei distante, né, que parecia um ano, mas eu tive todo o suporte, né, via o WhatsApp de vocês, o tempo todo me mandando fotos, vídeo, abordando toda a verdade do que estava acontecendo ali. O José está chorando, mas chorou por 1, 2 minutos e já se acalmou, lanchou, não lanchou, e isso foi muito legal, porque assim, a verdade nos tranquiliza também, né? Não tá passando ali uma maquiagem no que estava acontecendo. Exatamente. Na situação. A Erika também recebia fotinhas, né, Erika? A gente faz isso com todas as mães. Eu acho que tranquiliza muito. Porque não é uma fotinha maquiada, né? É uma fotinha que você vai olhar no olhinho ali do seu filho. Você vai ver que ele tá bem. Sim. A mãe entende A mãe isso. conhece. Que ele realmente está bem ali. Nem se chorar, qual o problema de falar que chorou? Não tem problema. Chorou, mas não foi. Eu não quero traumar. Ninguém dentro da escola quer traumatizar as crianças. Então, se caso acontece de chorar, 10 minutos é o máximo, a gente liga e já fala que a mamãe tá vindo. Às vezes até fala antes que tá vindo já, deve demorar mais um pouquinho, a gente sabe. Mas isso acalma muito a criança, né? Porque traumatizar é bem difícil, é bem ruim, né? Bom, mas e aí? Vocês passaram por todo esse processo, confiaram, aí o primeiro dia foram para casa, deu certo, ficaram com o coraçãozinho apertado. Sim. E como foi o sentimento quando vocês voltaram de tarde para buscar o filho na escola, entrar lá na fila de pais, passar pela catraca, né? E pegar como qualquer outra mãe já de filho adaptado. Como foi essa sensação? Nossa, um alívio imenso. Porque a Olivia, ela me recebeu assim, super alegre. Filha, como é que foi o seu dia? Eu me diverti muito! Que gostoso! Então, a gente sabe que a criança ficou bem, né? Se tá feliz, é porque se tá rindo, tá brincando, é porque foi bem cuidada, é porque ficou bem realmente. Né? Então, foi realmente um alívio muito grande. Valeu a pena acreditar. Ai, com certeza. Que é cansativo, eu sei que é cansativo para vocês ficarem lá a tarde toda. Vocês têm muitas coisas a fazer. No caso dela, que tem um pequenininho, é mais difícil ainda. E você, Mariana? Passou pela catraca a primeira vez? Ela não consegue crachá. Foi outro dia desse, né? Ela não precisava de crachá. E quando eu falei, eu vou pegar meu crachá pra passar pela catraca, eu falei, vai. Aí entrou na fila lá com os A gente se Até o sentiu crachá já é um orgulho, né, pra mãe? A sensação assim, de orgulho, de... Nossa... o primeiro dia, né, que nós passamos, chamei meu marido, falei, não, vamos juntos, né? Porque esse momento era prazeroso para nós dois, e quando chegamos, ele ficou bem emocionado ao nos ver, quis ficar abraçando nós, ficou com aquela saudade, chorou saudade do irmão também, que é muito recente para ele. Mas chegando assim em casa, ele já cantando as musiquinhas, querendo que eu fizesse as mesmas atividades que teve na escola, né? Me contando ali com poucas palavras que ele já fala, né? Me mostrando o que fez. Foi muito gostoso, foi...
Valeu a pena. Muito, Ai, que muito. bom, Todo esse que processo bom. valeu a pena. A gente, eu e a minha equipe, a gente fica muito feliz, né? E a maioria dos casos dá muito certo, sabe? Já teve casos que não deu certo porque os pais não puderam ficar, não tinha ninguém para ficar. E mãe joga a criança no colo da gente e vai embora. Eu entendo, não tô aqui julgando ninguém, mas é uma necessidade, né, de alguns pais. Que acontece às vezes, mas na maioria das vezes dá muito certo, os pais acreditam e a gente fica feliz junto com vocês, né? Bom, eu gostaria de que a Érica falasse, porque isso acontece muito também, pode ser que aconteça com você, Mariana, novamente. Tomara que não. Tomara que não. Que é vamos dizer assim, uma recaída, né? Porque, como ela falou, depois de 6 meses ela teve uma recaída e também no começo desse ano. Sim. E foi pior a desse ano. Foi. Porque o que acontece? Eu vou deixar você falar, mas só explicar já para nortear as mães que estão nos ouvindo, que a criança ela já está adaptada, ela já frequenta a escola, mas quando começa um semestre ou um ano letivo novo, o que acontece? Ela vê outras crianças chorando e passando pelo mesmo processo. Então, isso causa insegurança na criança, tá? Ela começa a ver o outro chorar e ela não sabe o que o outro está chorando, mas causa medo. Então, ela começa a chorar também, a querer a mamãe e papai. E também eles veem esse movimento de pais dentro da escola, né? Então, muitos que estão adaptados regridem o processo e começam a ter trabalho de novo. Só que aí é por outro caminho que a gente vai, não precisa começar tudo de novo, é um pouquinho diferente. E aí a Érica passou por isso, vamos lá contar como foi, durou aqui um tempo, vamos falar da de fevereiro, porque a de fevereiro eu intercedi, né? E eu sei bem como foi, foram ali uns 20 dias ali, um mês, você tentando deixar ela lá sem chorar? Acho que até um pouquinho mais, um pouco mais de um mês. Tá. Foi. É porque no começo eu não intercedi, porque é normal, a gente acha que vai parar. Sim. Né? Tá chorando junto com os outros, daqui a pouco passa, como outros choraram. Só que o seu durou mais. Falei, bom, vamos lá dar um puxãozinho de orelha na dona Érica. Brincando, né? Mas o que acontecia, Érica? O que você fazia antes da minha intervenção lá? Como que era a adaptação? Você via que não estava dando muito certo, né? Na verdade, até hoje isso é meio nebuloso para mim. Os motivos disso são meio nebulosos para mim, apesar de todas as explicações, eu confesso. Sim. Porque me parece que não era uma questão assim de adaptação, era uma questão de despedida. A Olivia não chorava na turminha, ela não chorava na escola, enfim, né, na turminha dela. Ela chorava na hora da despedida, na hora que eu ia deixar ela na escola. É porque você deixa antes, né, só para explicar. Ela deixa antes, ela faz parte do integral, algumas horas antes, ela vai trabalhar. Então, ela não fica com a turminha que estuda com ela fica com a turminha do integral. Exato. Aí você achava que era por causa disso? Não, eu fiquei sem entender. Quando isso começou a acontecer, no meio do ano passado ainda, começou a chorar, a ficar agarrada comigo, não querer que eu fosse embora. Eu confesso que no início eu comecei a achar assim, tá acontecendo alguma coisa, não é possível, porque ela estava bem, não aconteceu nada. Não houve nenhuma diferença, nenhuma mudança de rotina ali na nossa vida que pudesse explicar isso. E comecei a ficar meio preocupada. Aí, num determinado momento, e é interessante assim que parece que a gente tem que ficar o tempo inteiro analisando a criança e tentando entender tudo, né? Isso. Então, num primeiro momento, eu acabei observando que a Olivia criou um problema com um auxiliar de quem ela gostava muito, mas porque todo dia de manhã, quando eu chegava com ela, era essa auxiliar que acabava tirando ela do meu colo, meio que à força, né? Porque eu precisava sair para trabalhar, então eu não podia ficar ali o tempo inteiro. Exatamente. Então, ela me perguntava, posso pegar, Érica? Eu falava, pode. E a menina tirava ela do meu colo, e a Olivia criou uma implicância com essa tia por causa disso. Eu conversei sobre isso com a tia ficou arrasada. Você já tinha me contado. A tia ficou arrasada. E aí, quando a gente observou isso, a gente adaptou. De ela pegar de uma outra forma, ou de outra pessoa pegar a Olivia na hora que eu fosse deixar. Ou deixar ela no chão, né? Eu sei uma dica dessa, deixar ela sempre no chão pra não tirar do colo. Nessa época, ela se agarrava nas minhas pernas, ela se agarrava na minha roupa. Era bem difícil, Mas era assim, uma coisa mais variada, sabe? Não era tão fixo. No início desse ano, o negócio pegou mais ainda. Porque tem bem mais crianças chorando também, né? Pegou mais. E aí, eu comecei a observar que tinha essa questão da identificação com a turma. Eu fiquei com essa impressão. Se eu estivesse deixando ela de tarde no pedagógico com a turminha dela,
Eu acho que ela ficaria melhor, porque ela olha, ali fulano, ciclano e beltrano, meus A amiguinhos. gente chegou a fazer isso, né, alguns dias. Chegamos a fazer. Tenta trazer ela pra turminha, favoreceu também. Exatamente, chegamos a fazer. Mas de manhã, como o horário é mais flexível, quando ela chega, não exatamente estão aquelas mesmas crianças ali, tem crianças de idades diferentes. E eu achava que realmente era mais difícil. Mas a gente estava o tempo inteiro tentando entender o porquê desse comportamento. Mas era apenas na despedida. Muitas vezes eu cheguei, eu deixava ela, saía da escola, entrava no carro e desabava a chorar. E plim, celular tocando. Uma mensagem no WhatsApp, Érica, fica tranquila, ela tá bem, ó. E aí ela brincando, com um sorrisão enorme, e eu me acabando de chorar dentro do carro. Coisa de 3, 5 minutos, né? Às vezes menos do que isso. Era, assim, a gente Pra não eles conseguia entender, né? A despedida é difícil pra criança. E aí a gente tentou, assim, aquelas técnicas, né? Aquelas orientações que vocês ensinaram lá no início da adaptação. Alguns comportamentos em casa, da gente conversar, para ela ouvir, né? A mãe e o pai falando. Eu fico tão chateada quando eu deixo a Olivia na escola e ela chora e tal. A gente tentava fazer tudo isso que vocês ensinaram pra gente no começo, mas parecia que nada surtia efeito. E aí, associado a isso, aí a gente que é mãe, né? A cabeça da gente vai, aí a gente começa a pensar um monte de coisa. Eu ficava pensando nessa questão de adaptação à nossa vida mesmo, essa questão das mudanças, né? No fato de não ter a família aqui junto, a gente começa a pensar um monte de coisa. Deve pensar que pode ter alguém judiando dela na escola, que a gente não esteja vendo, não é? Pode Elaine, passar. nisso eu não pensava, eu juro pra você. Isso não passava pela minha cabeça, porque na hora que eu ia buscar, por mais que ela chorasse quando eu ia deixar ela na escola, na hora que eu ia buscar, ela estava felicíssima. E fazendo planos para o dia seguinte, eu me diverti muito e a gente fez tal e tal atividades. Então, assim, eu mesmo pensava, não é possível que ela não esteja bem. Ela está ficando bem na escola. O problema dela não é ficar na escola, o problema dela é a despedida comigo. E era despedida, né, Érica? Aí quando a coordenadora trouxe o problema pra mim, falou, olha, tá durando muito, a Érica já mandou o marido também, ela fazia a mesma coisa com o marido, né? Sim, com o pai era a mesma coisa. Eu falei, bom, vamos lá entender o processo. Aí eu comecei a observar vocês de longe, eu vi que a despedida estava muito demorada, né? E esse é uma situação não é só sua, isso aí é o que os pais fazem mesmo. Eu entendo que a intenção é a melhor, né? Eu quero que ele fique bem, eu quero que ele despeça de mim sorrindo, eu quero que ele me dê tchau e feliz. Deixar o filho chorando é ruim. A gente fica na expectativa, por mais irracional que pareça, de que a gente vai conseguir convencer a criança. Sim. Né? Mas não funciona. É essa. Mas como eles são muito pequenos, eles não pensam como a gente, eles não raciocinam pelo mesmo modo que a gente, eles têm outro tipo de raciocínio. Então, o que acontece? Quando a mãe fica ali, fazendo um carinho, olha, a mamãe vai trabalhar, você vai ficar bem, olha a tia lá te chamando, olha os amiguinhos te chamando, eu vou ficar feliz, ali falando, né? Vou ficar feliz, você vai aprender isso, você vai aprender aquilo, daqui a pouco a mamãe volta. Nada disso resolve, nada, porque é a despedida. Não adianta você argumentar. O que os psicólogos falam, e eu fiz isso já muitas vezes, sei que funciona. Tem que ser rápido. Você tem que falar, eu te amo, tchau, aproveite, dá um beijo e vai embora. 2 frases, um beijo e vai embora. Porque fica aquela procrastinação, aquele sofrimento. Isso aí eu já fiz milhares de vezes, gente. Falar pra mãe, curta essa despedida, porque não adianta, a criança não vai se convencer. Você não vai convencer a criança, entendeu? Não é você falando, ela precisa sentir. E quando você tá falando, o que acontece? Eles estão olhando no olho. E aí a mãe tá falando aquilo, sai da boca pra fora. Porque sabe que a criança vai chorar, né? E aí a criança sente essa insegurança da mãe. Aí ela não deixa a mãe embora mesmo. É a hora que ela gruda na perna, né? Aquela despedida puxando, assim, é horrível para nós também ter que fazer isso. Mas é necessário dar as costas e sair. E o que eu faço? Espero a mamãe, porque eu sei que ela vai acalmar. É coisa muito rápida. Então, assim, é importante confiar, né, nos profissionais quando são bastante experientes também. E saber que pode acontecer, né? Se alguma mãe estiver nos ouvindo, essa questão de regredir não é propriamente dito que aconteceu algo com a escola, que a criança deixou de gostar da escola, ou
A escola está lá, a escola está fazendo o trabalho dela, mas o fato dela ver outras crianças chorando no período de início de semestre ou de ano letivo, pode acontecer essa regressão. É importante essa informação para quem pode estar passando por isso, né? Agora, em agosto, tem essa situação novamente. Eu acho que a grande dica para as mães é essa de observar o comportamento da criança quando ela sai da escola. Porque aí a gente consegue ver se a criança está bem na escola. E aí o problema não é a escola, o ambiente, né? Sim. É alguma coisa nessa relação nossa. Tem crianças, Érica, que choram quando vê a mãe no final do dia. Ficam bem, tem uma explicação para isso também, mas quando eles veem os pais, começam a chorar. O José quase chorou um pouquinho na hora que te viu no primeiro dia, né? Sim. Pode causar impressão para a mãe que ele estava em sofrimento, tadinho, segurando e ali, tipo, desarmou e ficou à vontade. É quase isso, mas não é um sofrimento. Ele estava num ambiente onde ele precisava confiar nas pessoas, confiava, mas é um ambiente novo. Causa um certo receio na criança. Mas ela, sendo madura, estando convencida, sendo madura, estando convencida de que é um ambiente saudável, porque o pai e a mãe já passou essa confiança através da mensagem direta, ele fica, ele se segura. Aí quando ele vê a mamãe ou o papai na saída, aí chora, mas chora. Aí quando a gente vai lá e fala, nossa, ele estava bem, ficou bem, a gente fica assim, tá sem graça, né? Porque dá a impressão que não estava, mas estava bem. Mas os psicólogos explicam bem isso, entendeu? Eles se sentem seguros, apesar da adaptação, né? Mas choram muito na hora que vêm os pais. Não são todos que ficam felizes, né? É importante a confiança, né, gente? Que bom, eu tive essa sorte, então. Você teve essa sorte. Pelo menos essa. O José não chorou muito, mas abraçou. Se emociona, assim, né? Tem até mas, vídeos assim, na internet José... sobre isso, já vi psicólogos fazendo vídeos sobre isso, filmou vários pais chegando, sabe? E as crianças chorando depois. Ele estava bem brincando, feliz, a mãe olhou, chegou na porta, a criança começa a chorar. É bem interessante. O José, acho que com a chegada do irmão também, né? Tudo novo. Minha mãe tá em casa, tá com meu irmão, por isso eu não tô lá. Tem. No seu caso tem essa peculiaridade, né? Só era a mamãe e ele, agora tem que dividir a atenção com o irmão. Muito recente. Muito recente, né? Ainda tem uns que estão amamentando ainda, aí a mãe põe na escola, aí tem que tirar do peito, tem que pôr na escola. É mais difícil ainda. Bom, e para encerrar, nosso bate-papo tá muito gostoso, né? Eu acho que nós estamos... a meta minha era vocês falarem sobre esses sentimentos, né, muito comuns entre mães com filhos com dificuldades em adaptação, mas nós temos que encerrar, né? Eu queria, assim, num processo mais conclusivo de vocês, o que vocês aprenderam com o processo de adaptação, né? O que vocês concluem, têm a dizer sobre esse processo de adaptação, especificamente aqui da escola, dos profissionais atuando? Então, eu acho que a grande questão, para mim o X da questão é a questão do acolhimento. É a forma como a escola, através dos seus profissionais, lidam com a gente, né? Isso faz a gente criar confiança. Não acha, Mariana? Com certeza. Né? Eu percebi isso desde o começo. O fato de vocês estarem sempre conversando com a gente, sempre explicando, mostrando, às vezes que você falou pra mim, Elaine, Érica, agora vai e espera ali que eu já vou te dar notícia. E aí você ficou contando no relógio pra mim, ó, tem 8 minutos, já parou. 8 minutos, é muita coisa. Mas 8 minutos. A gente discutiu ainda sobre isso. Ela, 8 minutos, no meu foi 10. A Mariana fez isso também. Acho que o relógio dela era errado. O relógio dela dá mais depressa. Foi 5, Mariana. Elaine foi 8. Olha como é que as mães brigam comigo. Pois é marcado ali. No mesmo barco. Mas eu entendo. Fique tranquilo. Então, mas essa coisa de você voltar e falar, olha lá, vai dar uma olhadinha ali, tá vendo? Ó, tá tudo bem agora, já ficou bem. E de estar sempre explicando pra gente as coisas, isso cria uma relação. E vocês acolheram os nossos sentimentos, né? Essa coisa, assim, quantas vezes eu saí da escola, assim, chorando, aquilo que eu falei, né? Eu fico fingindo que sou forte, mas, né, não dá pra fingir o tempo todo. Saía chorando e alguém passava e, ai, Érica, não fica assim e tal. A equipe toda tem esse comportamento, esse cuidado, né, com as mães. E eu acho que isso faz total diferença. Isso para mim fez absolutamente total diferença, porque vocês cuidaram da Olivia, mas cuidaram também de mim, né? E como eu falei, isso fez a gente desenvolver uma relação de confiança.
Então, hoje eu tenho a confiança de que a minha filha está bem cuidada, num ambiente seguro, com profissionais que cuidam dela com carinho, né? E esse processo me ajudou, me fez ver isso, né? Se fosse aquela situação de eu deixar a Olivia lá e sair, eu nunca saberia o que estava acontecendo lá dentro. Bem difícil. Né? Mas a gente sabe, né? E não estaríamos felizes, né? Exatamente, nem um pouco. É. Eu acho que a gente já está sempre insegura, né? Eu sinto tanto vocês chorando com a questão da despedida. Eu lembro que eu te dei um abraço apertado, não foi, Érica? Foi. O primeiro dia que eu falei, Érica, vai embora, vai embora, vai embora. Ela saiu, ela entrou no primeiro corredorzinho ali, né? Perto da cozinha, foi? E desabou ali a chorar. Eu fui e abracei a Érica, porque eu vi que ela estava sendo muito forte, resistente ali, tentando fazer o que estava pedindo, mas era necessário, né? Foi o que? Uma semana fazendo isso, né? Mais ou menos. E depois no comecinho da outra, deu uma recaidinha, depois... Mas você sempre foi embora, ela sempre foi embora rapidinho, porque já tinha estudado um ano, né, antes. Então, eu lembro que eu até abracei. Eu falei assim, meu Deus, eu sou muito assim, se eu ver machucado em alguém, eu sinto um pouco uma pontada assim no meu corpo também. Aí eu vi a Érica chorando ali, desesperada da auxiliar pegar e levar ela chorando, né? Eu falei, Érica, vem cá, acolhe. A gente ouvindo de longe a criança chorando, né? É uma sensação muito ruim. E ela gritava muito no começo, foi tipo o choro do José nesse dia. Aquele choro gritando mesmo. Gritando, Então, assim, a gente é mãe, a gente sente também. A gente não quer fazer a criança sofrer, mas não tinha por que traumatizar. Ela não ia traumatizar. É o que eu falei pra Mariana. Não estou traumatizando seu filho, porque ele já conhece a gente, não é um lugar novo com pessoas estranhas. Né? Esse choro é uma questão particular ali mesmo da criança. Você falou da despedida. É porque a gente fica no e si, né, Elaine? Assim, eu confio, eu tô entendendo o que vocês estão me explicando, faz sentido realmente, apesar de eu ser leiga, mas e se? E se tiver acontecendo alguma coisa? E se traumatizar ela? O processo né? é difícil. É por isso que nessa hora a grande questão é o acolhimento da mãe mesmo, né? Eu já percebi isso há bastante tempo atrás e é por isso também que a gente faz. A preocupação inicial era adaptar as crianças, né? Mas eu vi que precisava também acalmar as crianças para a gente atingir, acalmar as mães para atingir as crianças. Que a mãe estando segura, a criança se adapta mais rápido, né? E 40 anos, eu trabalho há 42 anos como educadora, a gente tem que aprender alguma coisa, né? E na escola há 30, então a gente tem que ir percebendo, tirando essa essência que é o que faz funcionar mesmo. A pré-escola é isso, né, gente? A gente sabe que o maior tesouro da vida de vocês, a maior riqueza da vida de vocês, são os filhos que vocês têm. Então a gente tem que cuidar bem. E a gente também, por amor à nossa profissão, o carinho que a gente tem pelas crianças, eles são muito espontâneos, né? Eles são uns amorzinhos. E aí a gente acaba, se a gente não gosta disso, não pode estar lá dentro, né? Com certeza. Então, a gente tem que transmitir esse sentimento, esse gosto que a gente tem por estar com as crianças na escola através do nosso olhar, das nossas atitudes. Então, é muito importante. Mas eu agradeço toda a confiança de vocês nesse processo. Vocês são, né, duas mães aí com um grupo enorme de mães que sempre confiaram na minha escola e no processo quando tiveram dificuldade. Agradeço mesmo então, em nome de todas as outras mães que possam estar nos ouvindo, né? Tem muita gente aí que vai lembrar desse processo já, homens e mulheres adultos, que são os filhos, né, que vieram para adaptação na escola. Então, hoje já viraram vovós, mas estiveram comigo no processo, foram acolhidos no processo como vocês estão sendo agora. Chamei vocês também por ser um caso muito recente, para vocês poderem falar com muita propriedade sobre esses sentimentos, tá? Então, gostaria de encerrar, agradecer vocês por gastarem esse tempo aqui com a gente, que eu acho que foi muito proveitoso para muitas mães que estão passando por essa situação, né? Vocês têm algum comentário ainda para fazer? Gostaria de complementar antes da gente encerrar? Eu gostaria de agradecer e compartilhar com as mães, né, que vão passar por esse momento também, sobre persistência, confiança com a escola. Depois vai estar dando depoimentos, assim como nós, que tudo deu certo, que tudo foi prazeroso e vamos ter muitos assuntos ainda, né? Se Deus quiser. É isso. Muito obrigada a vocês, viu? Obrigada a quem está nos ouvindo também. Tchau, tchau.